Bom, rapaziada, vou tentar gravar pelo menos mais um vídeo agora, que é de subespaço. Aqui tá a definição de subespaço através do livro, tá? Então, vamos dar uma lida pelo menos. Eu tenho um espaço vetorial, V, e eu tenho um S, que é um subconjunto não vazio que pertence a V. Então, o S, ele está contido em V. Esse conjunto S está contido no conjunto V, tá? Então, o subconjunto S ele é um subespaço vetorial de V. Se o S ele for um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação por escalar definidos em V. Ou seja, vamos lá. Se eu tenho S, que é um espaço vetorial de V, então as regras de adição e multiplicação por escalar que o espaço vetorial V define têm que ser mantidas no subespaço. Porque se ele é um subespaço, quer dizer que ele está contido, ele está dentro daquele espaço vetorial maior, no caso, vamos dizer assim. Então ele tem que estar debaixo das regras, das determinações que o espaço vetorial foi dado, né? E aí ele fala aqui que para mostrar que um subconjunto S ele é um espaço vetorial, deveríamos testar os 8 axiomas, tanto da adição contra a multiplicação. Só que como eu sei que S faz parte de V, então não precisa mostrar esses axiomas. Mas como que eu sei que um subconjunto S é um espaço vetorial? Aqui eu coloquei meio que uma ideia do subespaço, ou seja, o meu A aqui seria o meu espaço vetorial V. Esse daqui seria o meu subconjunto S. Então, vocês podem perceber que dentro do meu espaço vetorial A, eu tenho um conjunto de vetores B. E ele tem que estar em linha, de acordo com as regras de a relação de adição e multiplicação do escalar que foram dados pelo espaço vetorial V. Então a regra, né, o teorema para um subespaço existir é que um subconjunto sendo S, que ele é não vazio e pertence, né, está contido em V, ele vai ser um subespaço de V se eu tiver dois vetores, U e V, que pertencem a esse subespaço, a soma entre esses dois vetores tem que pertencer ao subespaço, e eu tenho um alfa, um escalar, né? O alfa seria um escalar qualquer, que é... Como é que eu posso dizer? Pertence aos reais, e eu tenho um vetor U que pertence ao meu subespaço. Então eu tenho que a multiplicação desse meu escalar pelo vetor tem que também pertencer ao meu subespaço. Então aqui que eu coloquei, basicamente a figura ela nos diz que o resultado da operação de soma e multiplicação devem gerar vetores que estão de acordo com a regra do espaço vetorial, ou seja, devem gerar vetores que pertencem ao subespaço vetorial. Da mesma forma que um espaço vetorial possui algumas condições para um vetor pertencer a ele, o mesmo ocorre no subespaço. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho espaço vetorial R2. Então, todos os vetores x e y pertencem ao meu espaço vetorial. Aí eu tenho um subconjunto S, no qual os vetores x e y eles pertencem aos reais, né? Ao R2. Só que o meu y ele é igual a 2x. Então, basicamente, no meu conjunto S, eu possuo x, 2x, tal que x pertence ao R2. Então, aqui, ó, ou seja, o meu S ele é um conjunto de vetores do plano, no qual a minha segunda componente é o dobro da primeira. Então, ele quer saber se o subespaço, se esse subconjunto S existe, né? É um subespaço vetorial de V. Então ele me deu dois vetores, U e V, sendo que U é x1, 2x1 e V é x2, 2x2 e ambos pertencem ao subespaço. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é U mais V pertence a S. Então vamos lá. U mais V vai ser x1 mais x1, 2x1 mais x2, 2x2. Fazer a soma disso. x1 mais x2
2x1 mais 2x2. Esse é o meu U mais V. Então, ó, vou jogar pra cá. Esse 2 eu vou colocar em evidência. x1 mais x2. Duas vezes x1 mais x2. Vocês se lembram o que o... Esse é igual ao mais V. Vocês se lembram que falou aqui, ó. Então, no meu subconjunto S, os vetores que participam são os vetores que possuem a segunda coordenada, o dobro duas vezes a primeira. Então, vamos lá. Essa daqui é a minha primeira coordenada. x1 mais x2. Vamos chamar de A, tá? Esse daqui é duas vezes a minha primeira coordenada, que seria A. Então, seria A, 2A. Logo, portanto, né, U mais V pertence a S. Beleza, então o primeiro axioma, a primeira regra, a primeira condição foi. Agora vamos ver a segunda. É que alfa vezes U tem que pertencer a S. Alfa vezes U é alfa vezes x1, 2x1. Vou distribuir aqui, né? Alfa x1, 2 alfa x1. Ó, vamos lá de novo. A minha segunda componente tem que ser o dobro da primeira. A minha primeira componente aqui não é alfa x1, vou chamar de B. B é igual a alfa x1. Então, eu tenho um alfa x1 aqui. Então, ó, como o meu alfa x1 é B, aqui é duas vezes o B, que é igual a, né, alfa vezes U. Portanto, eu tenho que alfa vezes U pertence ao meu subconjunto S. Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso, né? É até fácil de entender, ó. Meu alfa x1 é minha primeira componente. Se a minha segunda componente tem que ser o dobro da primeira, o dobro de alfa x1 é 2 alfa x1, que é o que eu tenho aqui. Logo, o segundo satisfaz. Então, eu tenho que S é subespaço de V. Aí tá. Agora eu tenho essa segunda aqui, que ela é mais chatinha. Eu até deixei, até peguei, já fiz nela pra ver se eu saberia explicar. Basicamente, eu tenho que o meu espaço vetorial é o R3 e o meu subconjunto é que o meu x e o meu y e o meu z pertencem ao R3, tal que a soma de um escalar vezes o x mais um escalar vezes o b mais um escalar vezes o c vezes o z tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que U e V pertencem ao espaço vetorial V e pertencem ao subconjunto S. Então, eu tenho que AX1 mais B, Y1 mais CZ1 é zero e o meu V é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, U mais V tem que pertencer a S. U mais V vai ser X1, Y1, Z1 mais x2, y2, z2. Somando isso daqui vai dar x1 mais x2, todo aquele negócio chato, né? De ficar repetindo y, repetindo z e z1 mais z2. Esse é meu u mais v. Só que aí eu tenho que ver. Esse é o meu u mais v, certo? Agora eu tenho que ver se a soma dessas componentes por A, B e Z e C vai dar zero. Então, vamos multiplicar aqui, ó. A vezes x1 mais x2 mais B, y1 mais y2 mais C, z1 mais z2. Isso tem que ser igual a zero. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Então, ax1 mais a x2 mais b y1 mais b y2 cz1 mais c z2. Isso é igual a zero. Tá, a gente tem que ver se isso é verdade, né? Se
se mantém. Ó, eu vou organizar dessa forma. Tudo que tem 1, eu vou juntar. Então, AX1 mais BY1 mais CZ1 mais AX2 BY2 mais CZ2. Ó, você consegue ver que isso daqui é meu U, isso daqui é o meu V, certo? Só que como eu tenho que meu U e meu V pertencem a S, eu sei que a soma disso é 0 e a soma disso é 0. Logo, 0 mais 0 é igual a 0. Então eu tenho que essa regra se manteve. Até que eu fiz aqui, né? Só para eu não me perder na hora de explicar. Aí a gente tem que ver o segundo agora. Alfa U tem que pertencer a S. Então vai. Alfa U é alfa x1, y1, z1. Rapaz, dizer para uma bola é sacanagem, viu? Então vamos fazer a distribuição aqui. Alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Esse é o meu vetor. Esse é o meu vetor alfa U. Então beleza. Agora eu tenho que ver se esse vetor obedece a essa regra. Então vamos lá. A vezes alfa x1 mais B vezes alfa x2 não, y2 mais C alfa z1. Isso é igual a 0. Ó, eu tenho alfa em ambos os lados. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência. Alfa vezes A x1 mais B y2 mais C z1. Isso é igual a 0. Ó, eu sei que isso daqui... y2 não, perdão, é y1 aqui, tá? Eu coloquei errado. Y1. Eu sei que isso daqui é 0. Porque ele me mostra aqui, ó. Na regra que ele me disse que AX1 mais BY mais CZ1 é igual a 0. Isso é um fato, é uma afirmação. Então eu sei que isso daqui é igual a 0. Então eu vou ter alfa vezes 0 é igual a 0. O que realmente acontece. Então eu tenho que... Esse subespaço pertence, é S. A resposta que você pode dar. S é subespaço de V. Agora um aqui que eu achei interessante até, ó. Matriz. Um espaço vetorial com matriz, que eu não tinha mostrado até agora isso, né? O máximo que eu mostrei foi só vetor normal. Aqui é com matriz, tem polinômio também. Então, basicamente, o que isso está me dizendo? Eu tenho um espaço vetorial de matrizes 2×2 que tem esse formato A, B, C, D, tal que esses valores pertencem aos reais. Só que eu tenho um subespaço, ele me diz que existe um subespaço, que tem um subespaço, no qual a primeira linha tem os valores normais, e na segunda linha, todas as minhas componentes são 0, são nulas. E esses valores pertencem aos reais. Agora ele quer ver se S é um subespaço de V. Então vamos lá. Eu vou chamar, primeiro, né? Vou chamar U de A, B, 0, 0 e V de C, D, 0, 0. Então eu vou fazer U mais V. Vai ser A, B, 0, 0 mais CD 0, 0. Soma normal de matriz. A mais C, B mais D, 0, 0. Qual que é a regra que ele me dá? A única regra que ele me dá é que as componentes na segunda linha tem que ser nulas. E é o que está acontecendo aqui. Então isso pertence a S. Então, meu primeiro axioma se verifica. Então, meu primeiro axioma, U mais V pertence a S? Pertence.
Agora meu segundo, não axioma, né? Minha segunda regra, por assim dizer. Alfa U tem que pertencer a S. Como é que seria alfa U? Alfa U seria alfa vezes A, B, 0, 0. Vamos multiplicar, né? Alfa A, alfa B, alfa 0, né? E alfa 0. Alfa vezes 0 é 0, né? Tudo que multiplica 0 é 0. Então eu tenho alfa A, alfa B, 0, 0. É o que ele me pede aqui? Ó, eu tenho o 0 aqui e o 0 aqui. Então isso pertence a S. Logo, eu tenho que esse subespaço, esse conjunto S, né, é um subespaço de V. Então S é subespaço de V. Eu não preparei, eu comecei a fazer agora. Eu vou parar a gravação e arrumar aqui, mas eu vou mostrar depois sobre subespaço gerado. O que seria subespaço gerado? Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está achando a regra, né? Já é me dada a regra do subespaço, e eu vou ver se ele realmente pertence, né, ao conjunto, ao espaço vetorial V. Subespaço gerado, o que vai acontecer? Ele vai me dar 2 ou 3 vetores, e eu vou ter que achar uma regra de um subespaço que pertence ao espaço vetorial V e faça com que o subespaço S também pertença, também seja um subespaço de V. É meio chato de entender, né? E um pouco chato de fazer, mas vocês vão entender. Não vou mostrar agora não. Mas é basicamente isso. Então o subespaço gerado, como o nome já diz, ele é gerado de 2 vetores, ou 2, 3, quantos vetores quiser. Por isso que eu fiz a aula de combinação linear primeiro, porque você vai ter que usar a combinação linear aqui. Então, até logo.